Inicialmente, vamos conhecer cada um dos componentes aqui do módulo livro do Lightroom para usarmos com o plugin NeoAlbum. A primeira parte vem a configuração do livro. Temos três opções: a opção do livro no tipo Blurb, PDF e JPEG. O Blurb é uma empresa parceira do Lightroom que imprime e envia internacionalmente os fotolivros feitos no Lightroom. Porém, ele tem a restrição de tamanho, que são os tamanhos padrões que o Lightroom oferece, que são esses tamanhos aqui, com esses centímetros. Porém, nem sempre esses tamanhos atendem à necessidade dos álbuns que nós aqui no Brasil comumente fazemos em nossos trabalhos. No caso da Blurb, você pode escolher os tamanhos padrões que o Lightroom oferece, criar o seu álbum, criar também a capa, escolher o tipo de papel que vai ser impresso e se você quer que eles coloquem o logotipo deles no seu álbum. Aqui ele já dá o preço estimado que o seu fotolivro vai ficar. Bom, como o plugin NeoAlbum ele acrescenta novos tamanhos de álbum ao Lightroom, então a gente tem que selecionar outra opção, porque não vai dar para revelar ou imprimir os álbuns que vamos fazer na Blurb, porque a Blurb não faz álbuns nos tamanhos que o plugin NeoAlbum oferece. O objetivo do plugin NeoAlbum é exatamente você fazer o álbum do tamanho que você quer e imprimir na sua gráfica favorita. Então a gente tem duas opções: ou criar o álbum em PDF ou criar o álbum em JPEG. Vamos selecionar a opção JPEG, que é uma opção mais geral. Aqui nós podemos escolher o tamanho do nosso álbum. O que você vai escolher aqui é a categoria do álbum. O plugin NeoAlbum foi instalado e dentro de cada uma dessas categorias aqui está o tamanho de álbum disponibilizado pelo plugin. Vamos escolher aqui um álbum paisagem grande. Ok. Dentro do paisagem grande nós temos os álbuns 25 por 30, 25 por 38, 30 por 40. Na opção de capa, é recomendável colocar sem capa, já que cada gráfica tem uma forma diferente de trabalhar com as capas. Então, mais recomendável é você fazer a capa em outro programa, ou você pode fazer a capa no próprio Lightroom usando o plugin NeoAlbum e depois adaptar o tamanho da capa para que atenda à necessidade da sua gráfica. Porque o tamanho da capa vai variar muito também com a lombada do seu álbum. Isso vai variar de acordo com a quantidade de páginas que você coloque no seu álbum. Então vamos selecionar aqui sem capa. Aqui você pode selecionar também a qualidade da imagem em JPEG que vai ser exportado. Você pode escolher o perfil de cores que a sua gráfica trabalha, sRGB, Adobe RGB, o Profoto ou algum outro, a resolução do arquivo que vai ser gerado, o arquivo final, cada página exportada em JPEG, e ele vai ajustar inclusive a nitidez se você deixar marcado, ou deixe na nitidez padrão que a imagem foi feita e tratada. Outra parte importante de vermos nosso álbum também são as opções de visualização. Você pode olhar as miniaturas, pode visualizar de forma expandida ou a visualização de páginas simples. Como nós estamos trabalhando com lâminas abertas, vamos selecionar a opção visualização expandida.
porque ele mostra os dois lados ao mesmo tempo da página do nosso álbum. Depois temos o próximo componente, que é o componente de layout automático. Esse componente aqui a gente também não vai usar no plugin ao álbum, porque ele usa os layouts padrões do próprio Lightroom para gerar um álbum automaticamente. O próximo componente é página, aonde realmente nós selecionamos o layout que queremos usar instalados pelo plugin ao álbum. Então você clica na primeira página do seu álbum, clica nessa seta, depois páginas personalizadas, é onde estão instalados os layouts do plugin ao álbum. Selecionando uma opção de layout, ao clicar e selecionar, a gente tem aqui essas células da foto, onde você pode arrastar a foto diretamente para o seu álbum e já compor a sua imagem. Então posso colocar aqui a imagem da aliança, a imagem do noivo. Dessa maneira eu posso escolher também nesse componente página se eu quero que as páginas apareçam numeradas. Então a numeração pode aparecer aqui na parte inferior e você pode modificar isso também. Nessa opção você pode escolher se ela vai aparecer no canto superior, aqui em cada página, no canto inferior, cada um dos cantos, aqui e aqui, superior no centro de cada uma das páginas, nos lados da página e no centro inferior, ou simplesmente sem numeração de página. Feita a primeira lâmina, você tem duas opções. Ao clicar em adicionar página, você vai adicionar uma segunda lâmina com o mesmo layout da primeira página. Pronto, nós estamos aqui agora na segunda página. Uma, duas, três, a terceira página é essa, com o mesmo layout da primeira página que criamos. Se você preferir, pode também adicionar uma página em branco e depois selecionar um novo layout que deseja para essa página. Vamos selecionar aqui um layout de 3 fotos. E assim sucessivamente você pode ir criando o seu álbum. Depois passamos para o próximo componente, que são as guias. As guias são essas marcas para te orientar as áreas que são apropriadas para colocar foto e texto. Então você pode querer mostrar ou não as guias. Clicando aqui, você elimina todas as guias, apesar de os componentes ainda aparecerem aqui. Se você colocar o mouse sobre a página, aparece essa borda laranja que define o local onde você pode arrastar e soltar as fotos do seu álbum. Vamos selecionar mostrar guia. Você pode selecionar individualmente também a área para texto. Perceba que desapareceu aqui essa borda que define a área segura para se colocar um texto, para que na impressão, na sua gráfica, não corte um determinado texto. Você pode selecionar para exibir ou ocultar a célula da foto. A célula continua apesar do fundo cinza desaparecer. Isso vai ser útil quando você for colocar textos no seu álbum e quando você não quiser que apareça esse fundo cinza
por trás do seu texto. Você pode também selecionar texto de preenchimento. Não está sendo exibido aqui, mas seria a célula de texto e você pode ocultar isso e não vai aparecer o texto dentro da célula dizendo adicione um texto na foto, por exemplo. Depois vamos para o próximo componente, que é o componente da célula. Aqui a gente começa a realmente fazer alguma modificação nos layouts oferecidos pelo plugin. Então vamos criar uma lâmina aqui para a gente entender como essa função de enchimento e intensidade pode causar um diferencial no seu álbum, modificando o layout que já está pronto. Vamos arrastar aqui uma foto da daminha. Ela está carregando as alianças e saiu correndo para o casamento. Bom, existem duas formas de você alterar o enchimento da célula. Primeiro você deve clicar na célula. Quando você coloca o mouse sobre essa borda inferior e clica, você pode arrastar para cima e diminuir o tamanho da foto da maneira que você quiser, ou você pode aumentar o tamanho da foto. Outra característica também é que você pode dar um zoom na foto, caso você queira recompor essa imagem. Dá um zoom apenas no rosto dela. Clicando sobre a foto e segurando o botão do mouse, você pode reposicionar a imagem dentro dessa caixa. Uma coisa bacana disso também é que em layouts que tem duas fotos muito próximas, você pode alterar para que isso crie uma separação entre uma foto e outra. Para que isso seja feito de uma forma mais precisa, eu posso usar esse componente célula aqui na lateral. Então eu posso arrastar, mas também posso usar esse slide, essa barra jogando para um lado ou para o outro, ou posso ser mais preciso ainda, definindo a quantidade de pontos que eu quero que essa imagem seja reduzida dentro da caixa. Vamos colocar aqui 5 pontos, por exemplo. Dá um Enter. Ela criou uma distância da foto ao lado. Só que essa foto ficou ligeiramente menor do que a outra. Então vamos fazer a mesma coisa na outra foto para que as duas fiquem iguais. Seleciona a foto, vem aqui na intensidade do enchimento, coloca novamente 5 pontos e Enter. Pronto. As duas fotos ficaram com uma certa separação, uma margem entre as duas, e permaneceram alinhadas tanto no topo quanto na parte inferior. Outro componente muito interessante do Lightroom é o componente texto. Aqui você pode definir um texto para sua foto ou até mesmo usar essa célula para colocar um texto inteiro. Então vamos lá conhecer cada um das partes do componente. Você pode marcar aqui texto da foto, então habilita a edição do texto aqui da foto. É interessante que você pode usar esse texto de diferentes formas, seja uma legenda ou seja uma informação da fotografia em si. Você pode selecionar aqui nessa caixa uma legenda. Você pode colocar a data em que a foto foi tirada, aparece aqui a data. Ele pega essa informação diretamente das informações que ficam armazenadas na foto. Ou você pode estar fazendo um álbum onde você quer expor as suas fotos para outros fotógrafos e eles tenham mais informações, como informação de equipamento, informação da câmera e lente que eu usei para essa foto, ou a exposição, ou qualquer outra informação que você queira colocar nessa imagem.
Aqui você pode definir o deslocamento desse texto em relação à foto. Para baixo ou para cima. Certo? Pode querer alinhar também com a foto, ou seja, o texto vai ficar alinhado com a caixa, ao invés de ficar junto com o tamanho da foto. Você pode alinhar acima da imagem, sobre a imagem ou abaixo da imagem. Você pode também acrescentar não somente o texto da foto, mas um texto da página. Marcando essa caixa, aparece aqui o texto da página, que você pode definir um texto personalizado como quiser. Da mesma forma, pode alinhar na parte superior ou inferior, pode ser ajustado manualmente também, clicando nessa caixa e arrastando para cima e para baixo. Além disso, temos outro componente aqui de texto, que é o tipo, ou seja, você vai definir toda a formatação do texto que você colocou no seu álbum. Então vamos fazer um exemplo aqui prático. Eu vou usar essa célula da foto, vou remover essa foto, clicando com o botão direito, remover foto. Então eu tenho essa célula disponível que eu quero usar para adicionar um texto. Eu quero colocar um versículo bíblico, por exemplo, aqui ao lado das alianças. Então vou colocar aqui no local do texto. Ok, tenho aqui um versículo e eu posso formatar esse texto da maneira que eu quiser aqui neste componente texto. Perceba que o fundo da célula está cinza porque eu deixei a guia marcada, mas eu posso retirar isso aqui para facilitar a minha visualização do texto nessa célula. Então vou remover aqui, pronto. Sumiu a marcação e a célula agora aparece o texto livremente. Nesse caso aqui o texto está maior do que a caixa, então não está aparecendo todo. Eu posso formatar com determinada fonte somente um texto selecionado, ou posso formatar todo o texto selecionando tudo. Aqui também eu posso mudar o tipo da fonte, regular, itálico, negrito, as características que a fonte permite você fazer essa modificação. O tamanho do texto está pequeno, a gente pode alterar o tamanho dos caracteres também. Eu posso alterar a cor, subindo essa barra eu obtenho cores mais vibrantes ou cores mais puxadas para o cinza. Posso inclusive alterar a opacidade. O espaçamento entre as letras. A linha de base. Espaçamento entre as linhas. Ou posso colocar esse espaço entre linhas no automático. Em alguns casos, eu posso querer colocar um afastamento como um parágrafo. Então esse ajuste de espaço coloca o cursor antes do ponto onde eu quero o espaçamento e aumenta esse espaçamento ou recuo.
aqui e aqui. Esse texto também pode ser colocado em colunas, quantas você quiser. Então, à medida que o texto vai sendo escrito, ele chega na parte de baixo e continua sendo escrito na parte de cima da segunda coluna. Pode ajustar a medianiz, que é esse espaço entre as duas colunas. Vamos colocar aqui uma coluna apenas, é o suficiente para esse caso. E eu posso também selecionar o alinhamento. À esquerda, central, justificado. Então basicamente é isso e aquilo que sua criatividade mandar em relação aos textos. Aqui nós temos um componente muito legal, que é o componente de plano de fundo, aonde você pode fazer o que sua criatividade mandar. Então vamos aqui em plano de fundo. Plano de fundo nada mais é do que a imagem que vai aparecer no fundo do seu álbum. É só selecionar uma dessas fotos e arrastar para esse quadrado. Você tem a opção de aplicar esse plano de fundo globalmente, clicando aqui, ou localmente, deixando desmarcado. Então vamos fazer um teste. Vamos colocar aqui esta imagem com o plano de fundo. Ok, ficou bem bonito. Eu posso aplicar isso globalmente. Esse plano de fundo vai aparecer em todas as páginas do meu álbum. Vamos dar uma olhada. Olha só. Em outras páginas também ele apareceu. Muito cuidado ao usar essa opção, porque uma vez que você clica aplicar fundo globalmente, a imagem vai ser aplicada como fundo de todas as páginas. E caso você queira remover, você vai ter que ir página por página removendo cada uma dessas imagens. Então, eu quero remover essa imagem do plano de fundo, basta vir aqui, clica sobre imagem e remover foto. Pronto, removi o plano de fundo. É possível também escolher a opacidade da imagem de fundo. Mais clara ou mais intensa. Outra opção é usar uma cor sólida para o fundo. A gente pode remover essa imagem. Vamos colocar aqui como cor do plano de fundo e selecionar uma cor sólida para ele. Aqui a gente migra do cinza para os tons coloridos. E aqui você pode selecionar a cor que você deseja colocar. Um tom aqui levemente bege, tá ok. Outra opção muito legal também é escolher as bordas ou plano de fundo do próprio Lightroom. Seleciona aqui a página, vamos remover aqui a cor de plano de fundo e o gráfico e vamos selecionar aqui nessa seta uma das opções oferecidas pelo Lightroom. Temos aqui viagem. Pode colocar como plano de fundo, da mesma forma aumentar ou diminuir a opacidade. Um mapa do mundo. Temos opções de casamento também. Você pode colocar essas decorações. No caso ele aparece nas duas páginas, eu posso reduzir para que apareça ali a do fundo. Vamos ver outras opções que o Lightroom oferece também. Assim é bem bonitinho. E caso nenhuma dessas opções te agrade, você pode pegar uma imagem de uma borda ou de florais e acrescentar aqui como se fosse uma imagem gráfica. Da mesma forma como eu coloquei o fundo com as alianças, você pode colocar um fundo que você criou com bordas
ou florais, o que você quiser e o que a sua criatividade mandar. Feito tudo isso, basta exportar o seu livro agora para JPEG. Cada uma dessas páginas vai ser exportada como um arquivo JPEG. Você diz o nome, álbum, e ele vai criar uma pasta com todas as imagens dentro. Simples assim.